Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estou muito contente por estar aqui, podendo trazer a mensagem. Graças a Deus, uma chuvinha maravilhosa, né? Deus nos deu, cântico dos pássaros aqui. E é gostoso acordar cedo, né? Às vezes, não vou dizer que para mim é sempre, mas às vezes é muito bom acordar cedo, observar a natureza sem ainda aquela barulheira de carros, né, e tudo mais, a qual acontece no dia a dia. E, irmãos, eu quero estar trazendo um texto que se encontra em Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Vamos ler. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradeço a Deus por mais um dia de vida. Pai Criador de todos os céus, de toda a terra, Deus soberano, Deus que verdadeiramente sonda nossos corações, que nos conhece melhor que nós mesmos, que pela Tua graça tem nos acrescentado a cada dia mais de Ti, em santificação. Que essa palavra, Senhor, seja para que cresçamos nisso, em santificação, dentro do fruto do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos guie e nos abençoe, que não seja meras palavras jogadas ao vento, mas, ó Pai, que venha agir com poder nos nossos corações, poder de transformação por Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, como diz o texto, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. O que falar então de um herói de guerra? Sabemos que pra gente um herói de guerra é aquele que sempre salva, né? É como se ele arriscasse a vida dele pelo seu país ou por uma pessoa e ele ali atua em um ato que os outros não conseguem, né? Como se os outros não conseguissem. Então, devemos honrar heróis como esses, né? Sabemos que heróis de guerra eles são honrados, recebem lá aquela medalhinha de honra, né? Por fazerem aquele ato único, né? Aquele ato em destaque. E eu quis pegar alguns exemplos aqui para a gente ter uma base aí melhor de um herói de guerra, né? Então eu peguei um aí, não é conhecido, acredito que ninguém vai conhecer, Mikhail Panikaka. Mikhail Panikaka, parece, sei lá, um nome meio indígena, né? Mas não, ele é soviético. Então ele é um herói, né? E o resumo da história dele aqui que eu peguei na internet é que ele participou da Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Stalingrado, né, na cidade de Stalingrado. Os alemães nazistas ali, após praticamente terem vencido os soviéticos, dominaram ali 90%, né, de tudo, da cidade também de Stalingrado, mas eles pretendiam assim exterminar mesmo, né, passar por todas as trincheiras ali, exterminar aquele povo. E eles queriam realmente fazer isso, mas eles não contavam com o quê? Com a astúcia de Mikhail, né? Esse soldado. O que ele faz? Ele ali, depois de acabar com todas as suas balas, de acabar com toda a sua munição, ele pega ali 2 coquetéis de Molotov. Coquetéis de Molotov são granadas, né? E eles ali, os nazistas, estavam ali com tanques enormes, né? Tanques para realmente exterminar, e Mikhail salta com esses 2 coquetéis para cima de um tanque daquele, e ele explode no meio do caminho, ele vira uma bola em chamas quando
um outro soldado atinge ele no ar e pega uma dessas balas em um coquetel desse, e ele vira uma bola de fogo no ar, e mesmo assim ele pegando fogo, ele dá conta de ativar o outro coquetel que sobrou no tanque de guerra, quando ele cai sobre o tanque de guerra, e foi uma explosão enorme ali, foi uma explosão tão grande que os próprios nazistas, né, se retiraram, cessaram os ataques durante um tempo ali. E esse homem foi como um herói, ele se tornou ali um herói para aquela nação, né? O que ele fez foi um ato heróico, o que ele fez foi um ato que nenhum outro fez. E hoje mesmo tem uma estátua dele lá saltando, se alguém pesquisar aí o nome, né? Mikhail Panikaka, né? Tem uma estátua dele lá em Stalingrado saltando, né? Com esses coquetéis, é muito interessante. Ele foi um herói para a União Soviética. Um outro exemplo que eu quero pegar é do famoso, esse aqui todos conhecem, Alexandre o Grande. Não sou eu, é o Alexandre o Grande de 300 ou 400 a.C. lá. Então, o resumo da história de Alexandre o Grande: ele era filho de Filipe II, né, o novo rei da Macedônia, e ele tinha grande ambição em conquistas de terras, né? Ele tinha uma grande ambição em conquistar terras e até o mundo. Depois de várias batalhas, ele dominou, né, o fabuloso Império Persa, né? Ele foi muito famoso de dominar esse Império Persa, e pôs ali o rei Dario III, né? Acho que, não sei se menciona ele naquele filme dos 300, eu não me recordo bem, mas o rei Dario III, né? Pôs ele em fuga ali. O que movia então esse homem era o que? Era a ambição, né? Nenhum grego jamais havia estado no lugar onde Alexandre o Grande chegou. E ele se tornaria o maior de todos se ele conseguisse realmente o que ele queria. Mas um ato mais importante que ele fez foi divulgar também a língua grega, né? Ele divulgou por todas as nações. Ele não tinha ali a ambição de transformar todos em gregos. Ele respeitava até as culturas e deixava as culturas dos outros povos se mesclarem com o grego. Mas o mais importante, que foi muito interessante, é que ele divulgou a língua, né? Se tornou ali o helenismo, né? O helenismo, que é essa divulgação da língua. É como se fosse o inglês hoje, né? Todo mundo hoje fala, pelo menos deveria falar inglês. E o grego era assim naquela época. Mas Provérbios nos diz o quê? O rei Salomão, com toda a sua sabedoria, né, dada por Deus, ele que questionava, falava frases muito extraordinárias, né, inteligentes mesmo. Parece que o cara tinha um QI realmente mais elevado, ele era profundo. Diz que melhor que tudo isso que esses homens fizeram é ser longânimo. O que é ser longânimo? O que é ser longânimo, como a palavra nos diz? Uma pessoa de longo ânimo. Longânimo é uma pessoa que tem longo ânimo, que persiste em meio às dificuldades. Que tudo está contra, mas ela persiste, ela tem ainda esperança. Isso é uma pessoa longânima. Pode parecer até fraco aos olhos do povo, é aquele que parece fraco aos olhos do povo, mas na verdade usa-se do discernimento e sensatez para resolver as adversidades. Ele não resolve na força física, ele resolve de maneira inteligível, ele resolve de maneira racional e não de maneira irracional. Então, irmãos, depois o texto diz a qualidade de ser longânimo. Melhor é o que domina o seu espírito. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vemos grandes homens, né, grandes líderes querendo tomar cada vez mais espaço no mundo, não somente de cidades, mas também buscam a liberdade de expressão, tomar a sua liberdade de expressão.
tomar nossa liberdade de expressão, tomar o nosso modo de educar filhos, tomando também até mesmo a nossa crença, a nossa fé, suas convicções, nossas convicções, né? Muitos estão buscando tomar isso, estão buscando realmente dominar tudo isso, mas melhor é dominar, melhor do que dominar todas essas cidades, multidões inteiras, como eles querem, melhor do que fazer tudo isso é dominar o seu espírito, ter o domínio próprio, dominar o seu coração em todo tipo de aflição, né? Domínio de espírito na educação dos filhos, em uma conversa, às vezes domínio de si mesmo quando estamos clicando em redes sociais, domínio para ajudar um irmão que está necessitado, domínio das nossas emoções, né? Melhor do que ganhar grandes terras ou ganhar multidões, dominar multidões, como aqueles homens, heróis de guerra, fizeram, é ser longânimo, ter o domínio de si mesmo. Então, essa é a ação do longânimo, dominar a si mesmo. Eu poderia até terminar aqui, irmãos, e dizer para vocês, irmãos, então sejam longânimos, né? Olha, você viu o exemplo? Não queira ser o chefão, não queira ser simplesmente um herói de guerra natural, mas seja um herói de guerra espiritual, no sentido de dominar a si mesmo, dominar o seu espírito. Eu poderia muito bem terminar aqui e encerrar esse vídeo, mas a minha intenção não pode ser somente essa. Como eu vou apenas pregar essa pregação moralista, em dizer o que você deve fazer e não dizer como você pode alcançar isso. Como você pode alcançar tudo isso? Eu não posso apenas jogar na sua cara que você não é longânimo e vai ser longânimo. Não, não é isso. Então eu quero te dar a verdadeira solução do problema para que você seja longânimo. Eu quero terminar a mensagem com o maior exemplo para você obter parte desse fruto do Espírito, né? Cristo, meus irmãos. Como falar de longanimidade e não falar de Cristo? O ser mais longânimo, que tem mais domínio do Espírito que qualquer um nessa terra, ou que já passou por essa terra. Para pensar, enquanto Herodes dominava vastos territórios, e os fariseus buscavam mais prosélitos, fazer mais prosélitos, para se autogloriarem, o que Jesus fazia? Ele buscava o bom ânimo no Pai. Ele buscava ter bom ânimo no Pai. Jesus foi esbofeteado na cara e permaneceu em domínio do seu espírito. Ele se dominava. Ele não guerreava. Jesus foi para aquela cruz, mesmo sendo inocente, tomando a culpa por nós não sermos longânimos. Ele não tomava simplesmente ali cidades e territórios, mas ele dominava ali corações. Ele tomava corações do povo, ele tomava realmente o coração daquele povo, meus irmãos. Então, Jesus foi para aquela cruz, ele foi longânimo, ele teve longo ânimo em meio àquelas dificuldades, né? Ele mostrou que é possível, meus irmãos, resolver tudo sem violência. Jesus mostrou isso para nós. Com sábias palavras, ele tomava cidades e corações. Com mansidão e domínio do seu coração, ele vencia guerras, não guerras físicas, mas guerras espirituais, não guerras carnais, mas guerras espirituais. Vemos que Pedro,
ali cortando, quando ele vai e corta a orelha de Malco. Ele queria vencer como um herói de guerra, né? O que ele pensava, né? O que ele devia estar achando, passando na cabeça de Pedro? Vou salvar todo mundo aqui, né? Eu vou batalhar, eu vou fazer um ato heróico aqui para salvar Jesus. Ele queria salvar a pátria e queria fazer a diferença. E Jesus disse, né? Que Jesus disse: acaso não havereis de beber o cálice que o Pai me deu? Olha a longanimidade de Cristo. Ele sabia o que ele tinha que passar. Ele sabia tudo isso, o que ele havia de passar. João, ele fala isso em João 18:11. Então olha a coragem de Jesus, a fé de Jesus, o bom ânimo que ele tinha, mesmo sabendo que ia ser morto naquela cruz. Para pensar. O que passaria na sua cabeça num momento desse? Como disse, eu poderia muito bem, meus irmãos, terminar o meu discurso sendo moralista, antes de falar de tudo isso sobre Jesus. E apenas dizer: irmãos, vai lá, se esforça em ser longânimo. Mas o remédio verdadeiro, meu irmão, nunca foi o esforço próprio. Nunca foi o esforço próprio. Mas sim o esforço que Cristo fez. O esforço de Cristo e com Cristo e para Cristo. Esse deve ser o esforço do cristão. Por que de Cristo? Porque foi Ele quem pagou as dívidas pelos nossos pecados. Não somos capazes de pagar essa dívida, mas Ele pagou. Por que com Cristo? Porque sem Ele ninguém cresce espiritualmente. Sem o Espírito de Cristo agindo em nós, nos santificando, ninguém vai crescer espiritualmente. Ninguém vai conseguir realmente ser longânimo. E para Cristo, porque isso não pode ser para a sua vanglória. Então é para Cristo. Não pode ser para um esforço para a sua vanglória, mas é algo que surge para Cristo. E glória para Cristo. Se fosse pelo esforço, meu irmão, se fosse pelo seu esforço, você iria se esforçar e iria ser derrotado. Você iria ser derrotado. Mas agora eu digo, vai, ore a Deus. Peça para que Ele te torne longânimo. Peça ao Senhor para que Ele te torne longânimo. Que Ele opere esse fruto do Espírito em você. Eu acho muito interessante o exemplo da árvore, porque a árvore, você pode ver que ela não se esforça para dar fruto. Você não vê um limoeiro se esforçando para dar limão, uma macieira se esforçando para dar uma maçã. É natural. É natural. A semente é plantada, ela cresce. Mas o que ocorre para que essa árvore dê fruto? Sol, chuva. Correto? E quem dá isso? É o próprio Deus. E não é diferente comigo e com você. Somos árvores que não conseguem dar frutos por esforço próprio. É Deus dando o sol. É Deus dando a chuva. E ali produzimos um fruto naturalmente, segundo o Espírito. Então, meu irmão, preste atenção nisso. Vá a Deus, né? Confiando não na sua esperteza, não no seu intelecto, não na sua força de vontade, meu irmão. Né? Mas apenas confiando em Cristo, vai apenas confiando em Cristo, porque Ele é poderoso, não somente porque Ele morreu pela sua fraqueza, não somente porque Ele morreu pela sua fraqueza, mas para te fazer um novo homem, te fazer uma nova mulher. Seja um herói, não de uma guerra carnal, glorificando a si mesmo, mas seja um herói de uma guerra espiritual, meu irmão. Seja um herói de uma guerra espiritual, glorificando assim o seu Rei, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos chama a ser embaixadores.
embaixadores não de nós mesmos, mas embaixadores de Cristo. Olha que dádiva de Deus, né? Olha que maravilhoso empreendimento o Senhor tem nos dado para efetuar aqui nessa terra. Maravilhosa função. Então essa é a mensagem, esse é o texto que eu queria refletir hoje, que os irmãos refletissem e que venhamos buscar ser longânimos, ter o domínio próprio, mas não com um esforço nosso, mas por Cristo, para Cristo, com Cristo. Amém, meus irmãos? Que os irmãos tenham um bom dia.